Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e o mal vende mais do que o bem. Meu nome é Ludmila Hashimoto e a realidade é uma muleta para quem não sabe lidar com a ficção científica. Boa noite, pessoal. Eu sou Gerson Lodi Ribeiro, escritor de ficção científica, metido a entender de vinho e também antologista e especialista em história alternativa. Olha aí, que legal, hein? Muito, muito legal, gente. Então, para quem chegou ou caiu de paraquedas no nosso programa, hoje estaremos falando novamente sobre Estamos novamente com um escritor aqui. No último episódio a gente teve um escritor também de steampunk, né? O Enéas Tavares. E hoje estamos com o Gerson Lodi aqui, por intercâmbio da Lud, né? E a gente vai falar um pouco do trabalho dele, né? E um pouco do que ele escreve. E eu até fiquei bem... Eu não sabia desse termo. Eu perguntei no começo aqui, falei errado, daí eles já me corrigiram em off aqui. Mas eu vou deixar para a Lud apresentar o nosso tema, né, certinho, para eu não falar besteira, logo depois da nossa vinheta. Bom, vou fazer uma contextualização. Nós estamos no mundo da ficção científica. Eu vou apresentar mais ou menos aí o Gerson que vai desenvolver melhor, né? Então, a ficção científica é um gênero literário, né? E ela se reproduz, se multiplica em subgêneros e tem alguns elementos que configuram um subgênero, como steampunk, solarpunk, talvez história alternativa, né? Que o Gerson escreve também. E tem algumas características que eu não sei se são subgêneros ou são elementos que podem ser combinados com outros, como a distopia e a utopia, por exemplo, né? Então, você pode ter, talvez, uma história alternativa, que é uma distopia, né? Tem esse elemento. E eu me interessei por falar sobre solarpunk com o Gerson, porque eu vi algum post, né, falando que o Gerson é o pai do solarpunk no Brasil. E quando eu pesquisei autores solarpunk, aparece a Becky Chambers, que eu não sabia que o que ela escrevia é solarpunk, mas é utopia. E eu uso um texto dela na minha oficina de tradução. Então, fiquei bem surpresa. Tinha a Ursula Le Guin e logo em seguida o Gerson. Então, se você googar lá autores de solarpunk, realmente o Gerson está com a Becky Chambers e a Ursula Le Guin lá. E também eu vi uma lista de 125 livros para você conhecer o solarpunk, e o Gerson está lá em 11º, junto com o mais famoso que eu vi ali, é o Kim Stanley Robinson, né? Esse é o nome dele, que escreveu vários. Então, eu queria que você falasse, Gerson, da sua produção em geral, assim, tipo, quantos livros você escreveu, que subgêneros, imagino que todos de ficção científica. Não. Não? Então, quais gêneros, quais subgêneros? E depois a gente pode conversar mais sobre solarpunk, que eu tô achando que é um tema bem interessante mesmo. Tá bom. Olha só, eu escrevo ficção científica, vamos chamar de ficção científica convencional, que é aquilo que as pessoas, os leigos até, entendem por ficção científica. São alienígenas, são guerras espaciais, guerras estelares, eventualmente até impérios galácticos, né? Uma coisa que a gente chama de space opera, ou quando tem uma pegada um pouco mais sociológica, a gente começa a chamar de neo-space opera, né? Ser uma nova space opera. Mas, basicamente, eu não escrevo só isso dentro da ficção científica convencional, mas a maior parte das coisas que eu escrevo dentro da ficção científica convencional são futuros remotos. As narrativas se passam numa época em que, normalmente fora da Terra, numa época em que a humanidade, a civilização humana se vive um período de pós-escassez, né? Não existe mais escassez, não existe mais desigualdade, grandes desigualdades, não existe mais miséria, etc. e tal. Ou seja, a civilização tecnológica humana conseguiu sobreviver às suas doenças infantis e se amadureceu para se tornar uma civilização cósmica adulta.
A maior parte, então, das histórias de ficção científica que eu conto se passam mais ou menos nesse tipo de ambiente. Então, mais tarde, nós vamos comparar isso com o solarpunk, porque isso, de uma certa maneira, esse tipo de narrativa de ficção científica, nós poderíamos falar nelas, pensar nelas como um solarpunk lato sensu. Eu acho que até nesse sentido que classificam a Beck Chambers como solarpunk, é um solarpunk lato sensu. Depois a gente especifica melhor isso quando fala no solarpunk. Agora, eu também escrevi um outro subgênero da ficção científica, que é a história alternativa. Que quase toda a ficção científica, a gente como é que eu vou escrever a história? Eu vou contar uma história de ficção científica para vocês. Então, vamos pensar como a humanidade viveria no futuro se isso acontecesse, se isso fosse verdade, ou se isso fosse inventado. Essa pergunta, o que acontecia se isso acontecesse, que é típico da ficção científica convencional. A história alternativa faz uma pergunta diferente. Ela faz a seguinte pergunta: o que teria acontecido se um determinado evento histórico pretérito tivesse ocorrido de maneira diferente do que aconteceu, nós sabemos que aconteceu na nossa linha histórica? Exemplo, a maior temática de história alternativa são as vitórias nazistas na Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter ouvido falar no Homem do Castelo Alto, se não o romance premiado do Philip K. Dick, pelo menos a série de streaming da Amazon Prime, né? Fez bastante sucesso. Então, isso aí é a narrativa mais icônica da subtemática de vitórias nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas o que teria acontecido se Hitler e o Império Japonês também tivessem vencido os aliados na Segunda Guerra Mundial? Trazendo para o cenário brasileiro, as minhas narrativas de história alternativa são do tipo: o que teria acontecido se o Paraguai tivesse vencido a guerra da Tríplice Aliança? Como seria a vida hoje no Brasil, num país que perdeu a guerra no Paraguai há 160 anos atrás? Como seria o Brasil hoje se a República de Palmares, a Confederação de Palmares, tivesse prevalecido como um país independente, mais tarde se tornasse uma potência regional e mundial até os dias de hoje, né? Ou o que teria acontecido, a subtemática de história alternativa mais comum no Brasil é a sobrevivência do império, né? São os impérios do Brasil alternativos, que tem muitos autores trabalhando nessa temática. Por isso que eu digo que é a temática mais popular, porque dentro da história alternativa também tem uma coisa chamada, tem as temáticas universais, né? Que são as vitórias nazistas, que são os impérios romanos mundiais, né? Mas também temos as preferências nacionais. A preferência nacional da França são as vitórias de Napoleão. Napoleão domina o mundo, né? A temática predileta dos estadunidenses é a guerra de secessão deles, né? Resultados alternativos na guerra de secessão. A nossa seria os impérios do Brasil alternativos. Então, basicamente, nessas duas partes da ficção científica que eu trabalho. Eu tenho narrativas que não são nem histórias alternativas, nem futuros remotos. Mas eu acho que uns 90% a 95% das mais de uma centena de narrativas que eu já escrevi até hoje estariam ou na história alternativa ou nos futuros remotos. Muito bom. Ô Gerson, me diz uma coisa. Quando a gente pensa no mercado aí mais comum para o pessoal que está assistindo a gente, que você falou do soap opera e tudo mais, me diz uma coisa. Aí quando você entra em Babylon 5, Star Trek e tal, eles de alguma forma vão entrar nessa soap opera e de alguma forma, por exemplo, quando você fala do Império de Star Trek, né, ele já vai numa linha mais solarpunk do que, por exemplo, Star Wars. Star Sim. Wars, né, ainda tem conflito, aquele papo todo, e Star Trek não, a gente já tem um império aí meio beleza, dificilmente alguém vai tirar essa estabilidade. Se você pensar em Star Trek, é um futuro remoto, né? E se você pensar em como funcionam as civilizações da Federação dentro do Star Trek, né? Aquilo é lato sensu solarpunk, porque é uma sociedade pós-escassez, não existe pobreza, dentro da Federação não existe guerra, não existe miséria,
né? Não existe superpopulação, ou seja, eles já superaram aquelas doenças infantis das civilizações tecnológicas. Eles já estão num outro nível. Então, sim, nós podemos encarar Star Trek, mas não Star Wars, como você falou, como Solarpunk, né? Solarpunk lato sensu. E, inclusive, Star Trek também pelas questões sociais, né? Sim. Gene Roddenberry ainda avançou para cima da questão social, né? Com preconceito, e botou tudo abaixo dentro disso, né? Sim. Ele seria uma espécie de patrono do Solarpunk, mesmo que remoto? Não, ele seria uma influência. Ele não é um. A gente chama avant la lettre, né? Quer dizer, a pessoa que estava fazendo Solarpunk, ou fazendo alguma coisa muito parecida com Solarpunk, antes da gente até ter cunhado a expressão Solarpunk, pensar objetivamente no Solarpunk, né? Porque uma coisa que o Star Trek não tem muito de Solarpunk não é a partícula solar. Porque logo que a partícula solar, lato sensu, não é, são energias autossustentáveis, energia barata para todo mundo, né? Isso aí o Star Trek tem demais, né? Que é solar lato sensu, seriam energias solar, energia das marés, energia de fusão nuclear, energia barata, energia não poluente e que tem para todos os seres humanos ou no caso do Star Trek, para todos os seres inteligentes, né? Agora, a outra partícula solar, que é o punk, que está associado à contestação social, luta contra o establishment, eu diria que não tem muito isso no Star Trek. Eu acho que já teriam superado essa fase do punk, entendeu? Mas tem umas outras narrativas solarpunk que também estão nessa fase que o Star Trek está, ou seja, o punk, você já não tem tanta contestação a The Powers That Be, né, porque você já superou, já não existe mais uma civilização capitalista tentando, poluindo todo o ambiente, tentando se eximir da culpa pelo aquecimento global antropogênico, né, e pelas desigualdades, pela miséria, por essas guerras que a gente vê por aí. A gente vê isso quando a federação entra em choque contra outras culturas, mas você não vê isso dentro da federação. Ou pelo menos eu não assisti todos os episódios de todas as diferentes narrativas de Star Trek, mas eu já assisti muitos, e todas as que eu assisti, eu vejo mais ou menos isso, o elemento punk não tão presente. Perfeito. Aí agora eu quero pegar 3 grandes bases, né, da sci-fi popular. Então, uma que a gente já viu, Star Trek, vai nessa linha. Aí você tem, por exemplo, Fundação, do Asimov, e o próprio Duna. Né? Deixa a Duna para depois e vamos no Isaac Asimov. Você entende que Fundação seria também algo nesse contexto? Olha, Fundação, vamos pensar, não a narrativa que o Asimov fez, a primeira Fundação Império, segunda Fundação. Não. Vamos pensar naquela sociedade, aquele Império Galáctico. Ele, no seu apogeu, como ele era, havia miséria? Eu acho que não havia miséria. Havia desigualdades? Desigualdades sempre tem um pouco, mas as desigualdades eram mais palatáveis que nas sociedades da aldeia global terrestre atual? Provavelmente sim. Agora, quando o Império começa a decair e começa a haver aquelas guerras internas, aqueles conflitos, vamos tirar o Mulo, mesmo que o Mulo foi uma coisa que extrapolou, mesmo o Harry Seldon não conseguiu prever a eclosão, né, do Mulo de uma maneira correta, né? Mas naquela época da Fundação Império, que está a decadência, a civilização está regredindo, né? Porque ele se inspira muito na queda do Império Romano Ocidental para fazer isso, né? O Asimov. Ainda naquela época, eu já não sei se tem é tão solarpunk, porque o solarpunk ele se caracteriza pelo viés otimista. E o viés otimista, no final do primeiro romance, no segundo romance inteiro e até a primeira metade do terceiro romance, essa esperança, essa visão otimista estaria no futuro, né? Quando a Fundação voltasse a cultivar uma civilização de âmbito galáctico para toda a galáxia humana, né?
Agora, Duna, sei lá, Duna parece uma coisa meio feudal, né? Pois é isso que eu ia jogar. Porque Duna, ela tem, apesar de ter o tempero e ter as castas, né? Na realidade tem a briga por causa do tempero, mas ao mesmo tempo ela tem o punk, porque é uma contestação do poder do império, né? Só que ao mesmo tempo você não vê tantas diferenças, até porque, não sei se a história fica centrada nas classes, mas na realidade você não vê tanta diferença, você vê muito justamente a questão de eliminar as distopias, né, como Matrix, que a máquina domina tudo. Duna para antes, inverte, né? Acaba com a máquina para a máquina não dominar tudo. Para a máquina não dominar tudo. Aí por isso que volta meio que um sistema de castas, né? E Duna tem muito do discurso da geobiologia, né? O legal de Duna, se você pensar de uma maneira mais ampla, mesmo que você não consiga classificar a Duna como solarpunk, você consegue classificar a Duna tanto como ecoficção, né? Porque é uma ficção que trata muito de ecologia. E quando a gente fala de ecoficção, pode ser ficção científica ecológica e pode ser ecoficção dentro do mainstream, que não tem nada a ver com narrativas fantásticas. Mas Duna, no caso, é ecoficção e é ficção científica. E Duna, além disso, por se passar em Arrakis, porque você pensar o que os caras querem fazer, o Arrakis, eles querem, na verdade, querem terraformizar Arrakis para se tornar um planeta mais habitável, aquilo também é ficção de mudança climática, porque eles estão querendo mudar o planeta, né? Então, seria ficção climática ou é uma abreviação do que, na verdade, seria ficção de mudança climática. Seria pré-solarpunk. Não é porque, olha só, a ficção climática é um subgênero da ecoficção. Mas a ecoficção pode ser literatura fantástica ou pode ser mainstream. Agora, solarpunk é um subgênero da ficção científica. Normalmente ela não é distópica, ela é utópica, como a Ludmila estava falando no início, né? Mas Duna, eu não consigo classificar Duna muito como solarpunk, entendeu? Eu consigo classificar como ecoficção, como ficção de mudança climática, que são coisas mais amplas, né? Pode colocar uma perguntinha, Marcelo, antes de você entrar? É interessante essa conversa de definir um subgênero, né? A gente teve muito isso com o steampunk, né? Porque tem várias perspectivas diferentes que a gente pode fazer isso. Você diria que teve um movimento de muita distopia, e a gente falar, ok, distopia é legal, porque é um certo alerta, né? E previsão também, a gente está indo nesse sentido de destruir o planeta e tal. E aí a utopia vem como um refresco, assim? Então, será que não dá para a gente sugerir coisas boas, digamos? Essa é a pegada dos autores solarpunks. Eles falam o seguinte, olha, chega de distopia, todo mundo, a gente gosta, a gente até curte isso, mas já cansou, porque isso ainda não pode, estava vivendo num mundo um pouco melhor, mas agora a distopia já virou vida real, pô, olha ali o que está acontecendo nas últimas semanas. Então, a gente quer agora uma pegada mais otimista, porque aí o autor solarpunk, ele fala o seguinte, olha só, de um ponto de vista lato sensu, qualquer narrativa que se passa 10 anos, 100 anos no futuro, e que não passe por uma hecatombe ambiental ou uma hecatombe de qualquer outro tipo, um cataclismo, um holocausto, essa narrativa lato sensu solarpunk, porque ela admite que nós vamos superar os problemas da nossa infância tecnológica, entendeu? Vamos superar sem um grande trauma, porque também se há uma hecatombe, um cataclismo ambiental que destrói quase toda a Terra fica só com 100 habitantes, 1000 habitantes. Depois, paulatinamente, ao longo dos milênios, vai reconstruindo a civilização global e até uma eventual civilização cósmica. Não, aí nós passamos por uma catástrofe. Isso aí não... até no futuro seria solarpunk, mas em todo esse processo vai haver muita tragédia, muito sofrimento, você não pode classificar como solarpunk. Então, se você admite um cenário futuro mais otimista do que o cenário presente, isso já é um pouquinho solarpunk.
esse viés otimista que é típico do solarpunk. E como está associado à questão ambiental, a gente diz que não é uma simples utopia, mas é uma ecotopia, né? Uma utopia com uma pegada ecológica. Então, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, eu estava pesquisando umas coisas aqui e tal. E a minha pergunta é a seguinte: até então, pelo que eu entendi até agora do Solarpunk, acho que casa um pouco com o que a Lud estava falando também, que é essa ideia de escrever sobre uma utopia, né? Esse universo, esse mundo utópico, onde uma sociedade, vamos dizer assim, evoluída, e tem esse lado da natureza, que eu até joguei no Google ali, um monte de imagem, tipo, de arquiteturas, me lembrou muito os jogos do Final Fantasy, só que daí eu fui pesquisar que Final Fantasy não é bem um solarpunk, ele é mais uma fantasia épica e assim por diante. Mas enfim, aí a minha pergunta é a seguinte, Gerson, para você que escreve, né, dentro dessa ideia, desse tema, né, de solarpunk, que é tudo, vamos dizer assim, muito certo, vamos dizer, certinho, tudo a sociedade perfeita, vamos dizer assim. Como que você escreve as histórias, a narrativa disso? Porque assim, dá a impressão de que, porra, mas é tudo muito certinho, cara. O que ele vai falar, né? Tipo assim. Nós que somos brasileiros, a gente não pode cair na noção ingênua dos autores e do público consumidor de ficção científica anglo-saxão, ou europeu, de maneira geral, que eles acham que todas as fontes de energia fossem limpas e renováveis, nós vamos viver uma idade do ouro e tudo vai ser bom e não vai mais haver maldade, não vai mais haver desigualdade, porque nós vivemos uma matriz energética é basicamente limpa, é basicamente renovável. E olha a corrupção toda que tem por aí. Então, não é porque você superou os grandes problemas da infância tecnológica, é que você não vai ter problemas. Agora que nós resolvemos os problemas das doenças infantis, da civilização, agora nós vamos começar a viver como adultos e vamos viver uma vida adulta com os problemas de uma vida civilizacional adulta, né? Até porque, do ponto de vista de narrativa, de ficção, se você não tiver conflito, se você não tiver dilema, se não tiver dificuldades, a utopia vai ser muito sacal, vai ser muito sem graça, vai ser muito chata para o leitor, né? E até para o escritor, para escrever, é chato, porque não tem dilema. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Não dá para mostrar, porque isso é um podcast, mas é um romance que eu escrevi há pouco tempo, Palmares Solariana, que ele alia os elementos de história alternativa, é uma linha histórica alternativa que Palmares é a maior potência terrestre, e os elementos solarpunk. Porque se passa em 2025, se for publicado de novo no ano que vem, vai se passar em 2026, se passa no presente, né? Mas no presente em que o Brasil está lutando contra Palmares no sistema solar exterior. Porque a tecnologia, a ciência e a tecnologia avançaram mais rápido, então não existe mais miséria na Terra, não existe mais pobreza nem nada, mas existem interesses conflitantes e os países continuam brigando. Podem brigar de uma forma um pouco mais civilizada, não se destroem totalmente, mas continuam. Existem conflitos, existem dilemas, e, portanto, isso proporciona você tentar produzir uma literatura interessante para o leitor, né? Porque não é foram felizes para sempre. Né? Perfeito. Entendi. Então, aí deixa eu jogar uma lenha na fogueira, porque justamente vem isso, né? Quando você pensa na perspectiva de não ter mais uma crise, uma hecatombe, qualquer coisa assim, como você bem apontou, fica sacal. E aí eu vou citar, a gente fez nas últimas semanas uma discussão sobre a utilização das IAs e precarização do trabalho, etc, etc. E eu citei um livro que eu gosto muito, talvez esteja nos meus top 10 da vida, que é o Sociedade Informática, do Adam Schaff. Eu citei nos 3 episódios, vou citar aqui de novo, porque ele leva a seguinte reflexão. Como, tecnicamente, do ponto de vista teórico, a tecnologia vem para livrar o ser humano da escravidão do trabalho,
Então, toda tecnologia ela vai servir para que a gente não trabalhe. Então, quando a gente fala de precarização do trabalho, eliminação de postos de emprego, blá, 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 que todo é um tema muito querido da área sociológica, porém, do ponto de vista tecnológico, são fatos que a gente vai ter que lidar se a gente quiser se livrar do trabalho, né? E aí, o problema que ele traz nesse livro, é um livro fininho, ele diz assim, isso ele escreveu em 85, Adam Schaff, ele coloca da seguinte forma, pois bem, não vai ter emprego para todo mundo. E detalhe, coisas que ele falou lá, hoje a gente está vendo como realidade. Por exemplo, que as pessoas vão ter que ficar mais tempo numa faculdade, envolvida com pós, com mestrado, que a gente tem esse mercado desde os anos 90, porque você não vai ter emprego para ninguém antes de 35 anos, né? Por uma questão de evolução tecnológica. E aí ele coloca o problema, que eu acho que é o que vai cair a própria dentro do Solarpunk, que é justamente isso. Ok, não tem emprego, como é que a gente vai ocupar nossas vidas? Quais são as questões que vão aparecer no ser humano a partir de então para serem trabalhadas, que vão oferecer desafio para a gente passar tempo, porque nós estamos cada vez mais longevos, nós estamos cada vez com uma saúde melhor para muito tempo de vida e pouca ocupação. E aí, como é que vai resolver? Distribuição de renda, questões filosóficas do ser humano, de onde vim, para onde eu vou, para que serve essa minha existência. E aí eu acho que isso conversa com o Solarpunk. Não vai muito nessa pegada também, que aí os desafios vão ser desafios muito mais existenciais do que de subsistência? Acredito que sim, porque, olha só, é muito mais fácil você resolver a questão da miséria de uma perspectiva tecnológica do que você resolver o problema do emprego. Porque as máquinas, os programas, as rotinas vão fazer a maior parte do que todos nós fazemos hoje melhor do que a gente. Então, é o que você falou, a pessoa vai ter seu sustento. Porque a pessoa não vai morrer de fome, porque vai ser proporcionado a ela sustento e até certo lazer. Agora, a felicidade, a satisfação de poder trabalhar em algo que você gosta, porque não é trabalhar em qualquer coisa precarizado, porque assim também não tem graça, né? Mas poder trabalhar numa coisa que te proporciona felicidade, isso aí não vai ser para todo mundo. Eu gostaria de ter uma visão mais otimista nesse aspecto, mas eu não acho, porque eu acho que os programas vão ficar cada vez mais inteligentes. Eles nunca vão, não sei se vão se tornar autoconscientes num tempo previsível, mas pode ser que no futuro remoto, daqui a 200 anos, se torne autoconsciente. A gente está pensando daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Né? Então, acho que não vai ter ocupações dignas, ou seja, empregos criativos que proporcionem satisfação para todo mundo, até porque a população está crescendo. Vai ter uma hora que a população vai estacionar, mas ainda falta um pouco. Né? Um medo, um temor que eu tenho, que existe uma saída muito simples para isso, mas não é uma saída legal, não. E não é nem uma saída cruel. Você proporcionar lazer virtual para essas pessoas. Aí o que vai acontecer? 90% de uma população, digamos, de 12 a 15 bilhões de habitantes vai estar imerso nos seus universos virtuais, muito mais satisfatórios, muito mais reais do que o nosso dia a dia, mas eles, de um certo ponto de vista filosófico, eles não estão vivendo de verdade. Né? Então, isso aí, esse tipo de cenário já foi previsto na ficção científica da década de 50. Tem uma série muito longeva, alemã, chamada Perry Rhodan, em que no primeiro romance do primeiro ciclo, quando os humanos entram em contato com os arcones, que são uma super civilização, uma civilização cósmica... Que estão escondidos no lado oculto da Lua? Exatamente, dominam vastos setores da periferia galáctica. Os humanos entram na nave deles, a maior parte da população está
vivendo em ambientes simulados, vivendo em ambientes virtuais, se divertindo, tendo suas vidas, curtindo, aproveitando, fazer milhões de aventuras, mas fora do mundo real. Eu tenho a impressão, eu li Peri Roda muito, mas eu tenho a impressão que nesse primeiro livro só estão acordados dentro dessa nave-mãe alienígena, nave Mercúrio, o cientista-chefe da nave inteira, que chama o Crest, e a comandante da nave, que chama a Tora. Não sei, eu tenho a impressão que não tinha mais ninguém acordado na nave. Não, é só os dois, e aí... Olha lá, agora conhecimento de Peri Roda. Ele é curado de leucemia, né? É bem isso mesmo. E o primeiro arco é a busca da imortalidade, né? Que vai até o P50. Sim, isso aí. Peri Roda é maravilhoso, né? Não, olha só, esses autores, é um grupo, não é escrito por um autor só, não, um grupo de autores alemães, eles já previram isso há 70 anos atrás. Que uma civilização muito sofisticada podia cair nessa armadilha tecnológica. Não todos, mas a maior parte da população. Então Peri Roda é como se fosse um pseudônimo de um grupo de escritores? Não, Peri Roda é o nome do protagonista da série. Isso. E os autores são um grupo? É um grupo de autores, todos eles alemães, que escrevem... a série existe até hoje, está sendo publicada até hoje. A série publica ininterruptamente, acho que é um romance por mês, um romance curto por mês, desde a década de 50 até hoje. Está publicando, já está no livro 3.000 e pouco, 5.000 e pouco, uma loucura. Bem diferente. Então, pessoal, eu tenho algo a dizer sobre essa questão da ausência de conflito, um mundo melhor, né? Como leitora, né, como tradutora, tudo, a gente, acho que o Gerson falou em algum momento aí, então, como que é a vida adulta, né? Quais são os novos conflitos, né? Porque a gente cansou dos conflitos antigos, porque a gente sabe que com um pouco de sabedoria, um pouco de boa vontade, a gente resolve a maioria dos problemas, né? Eu acho que eu faço um paralelo com a nossa vida individual, que às vezes a gente se acostuma com coisas ruins e conflitos como se fosse normal. Então, por exemplo, relacionamento. Se eu não brigar, se eu não tiver ciúme, se eu não tiver conflito, é chato, eu fico entediado. Isso é tanto uma pessoa ou uma civilização traumatizada, né? A gente pode falar de trauma coletivo, né? Eu acho que até a própria questão, não querendo entrar muito, né, na questão contemporânea, mas de Israel, da Palestina, que acho que é a coisa mais gritante do momento, assim, em termos de uma distopia atual, parece uma traumatização dos judeus, né, que não foi bem resolvida, uma traumatização coletiva. Mas, por exemplo, o Solarpunk, eu não conheço, né, tão bem, mas ouvindo vocês também, que eu estou imaginando, são problemas, um adulto saudável, que não é neurótico, que não é psicopata, fazendo esse paralelo ainda do individual, ele tem problemas, ele tem questões, ele tem uma vida interessante, e os problemas talvez sejam mais profundos, mais espirituais, como o Goya falou, né? Às vezes vai para a filosofia, vai para uma coisa mais existencial, né? Ou seja, uma nova experiência de vida que não é tediosa se você não for traumatizado, se você estiver curado de certos traumas, no sentido de achar que você fazer escolhas, você criar, como você falou, se eu tenho um trabalho interessante, eu gosto de música, eu quero ter horas no meu dia para criar, ou ficção, né? Criar arte, fazer arte. Então, a arte pode fazer mais parte da vida das pessoas e tudo, né? Então, eu acho que os conflitos podem ser novos, e eu estou imaginando, assim, algo interessante, algo que prenda o leitor, e até quero que você fale sobre como você trabalha a questão da construção do personagem, né? A parte psicológica individual, que a gente está falando muito do macro, né? Você que trabalha bastante, assim, a parte individual dos personagens, porque aí a gente vê... eu imagino um livro que prenda o leitor, né? Ou seja, que não seja chato, porque está tudo bonitinho, com essas artes que a gente vê, né? Que tem algo de fascinante, né? Nessa arquitetura, nesse mundo ecologicamente sustentável e tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco dos seus personagens, como você desenvolve, né? A parte psicológica, os conflitos individuais. E se você acha que é necessariamente anticapitalista o Solarpunk? O Solarpunk, o capitalismo, quando você
existe no mundo atual o solarpunk anticapitalista. Tá? Porque ele não que ele seja socialista, mas ele adota uma postura mais cooperativista. A economia seria uma economia cooperativa, um sistema de ganha-ganha. Todas as pessoas que estão negociando vão lucrar, entendeu? Seja você que está vendendo, eu que estou comprando, o outro que está intermediando, tem que ter lucro, tem que ter benefício para todo mundo. Então, a economia, na proposta de solarpunk, o movimento cultural solarpunk, tá? É uma economia cooperativista e não de competição, tá? É um movimento também, não é só... O solarpunk, nesse sentido, é um pouco parecido com o steampunk. Ele é um subgênero literário, mas ele é também um movimento cultural. A diferença do steampunk para o solarpunk é que o steampunk é um movimento cultural retrofuturista, né? Isso fica bem claro. E já o solarpunk é um movimento cultural ecofuturista, né? Então, o subgênero solarpunk é uma coisa e o movimento cultural solarpunk é uma outra coisa parecida. Eles dialogam um com o outro, né? Mas o solarpunk, movimento cultural, também tem aquelas propostas de vestuário, propostas de arquitetônicas, né? Propostas de até filosofia de vida parecidas com o steampunk. É espiritual também? Eu acredito que sim. Pelo aquilo que eu entendo do movimento cultural solarpunk, que eu não estou tão inserido nisso quanto no subgênero literário, mas eu precisei estudar um pouco até para saber o que eu estava fazendo, né? E até porque existiu uma competição, porque o movimento cultural solarpunk surgiu mais ou menos em 2014 com um teórico, um ativista chamado Adam Flink. Tá? E ele propôs uma coisa chamada manifesto hieróglifo, que é um manifesto solarpunk, né? Em que ele faz uma proposta inicial do que deveria ser o movimento solarpunk, porque uma coisa muito bacana que ele fala é o seguinte: nós temos que ser solarpunks porque a proposta tecnocrática da singularidade tecnológica, ela vai beneficiar uns poucos supermilionários. Então, a perspectiva para o grosso da humanidade, com a singularidade tecnológica, é de desespero. É de finitude. E o solarpunk é a proposta de beneficiar todo mundo, no mundo atual e no mundo futuro. Isso é a proposta do movimento, então. Eles têm uma série de propostas, depois, se vocês quiserem, se nós tivermos tempo, eu posso falar de todas elas, até dos motes, né? Dos motes do movimento cultural solarpunk. Mas aí, quando surgiu o movimento em 2014, eles estavam em busca de um subgênero literário da literatura fantástica para chamar de seu. Por que a gente não começa a escrever literatura solarpunk com essas propostas? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí teve um cara chamado... esqueci o prenome dele, Martinez, eu chamo ele de Martinez, que ele é mexicano, mas ele lê em português, e falou: olha, vocês estão falando em criar um movimento solarpunk, mas tem os caras lá no Brasil que publicaram uma antologia solarpunk há 3 anos atrás. Pô, mas como é que pode? Ninguém ouviu. Falou: vocês não lêem português, você não sabe, mas eu li. Você postou aqui o livro dos caras aqui. Aí até, os caras fizeram isso antes da gente, mas também ninguém lê em português. Pô. Aí chegou uma editora estadunidense e falou: então vamos publicar em inglês. Vou traduzir vamos traduzir para o inglês e vamos publicar. Foi publicado nos Estados Unidos, depois foi publicado na Itália, e até hoje não foi publicado em castelhano. Já dei várias palestras solarpunk na comunidade de literatura fantástica hispano-americana, né? Tanto no México quanto na Argentina, sempre virtual, né? Até porque algumas dessas palestras foram durante a pandemia. Né? Mas até hoje... Foi o seu? Hein? Esse livro foi o seu, que ele falou? Que foi traduzido? Foi o meu não, que eu organizei, né? O solarpunk. São contos? Assim, uma antologia de contos, 9 narrativas que são científicas no subgênero solarpunk. Mas a nossa proposta inicial solarpunk, antes do próprio movimento existir,
era uma proposta não proselitista. A gente não queria ficar, como seria bom se nós preservarmos o meio ambiente. Não. Todo mundo está partindo do princípio que isso já aconteceu, que nós vivemos numa sociedade mais saudável, sem aqueles probleminhas todos que nós já abordamos. Então, o grande desafio dos autores é que vamos escrever uma história que tenha interesse para o leitor, que tenha dilemas, que tenha conflitos, sem ter essas coisas todas ruins que tem na sociedade atual. Entendeu? E, modéstia à parte, os 9 autores desafiados conseguiram dar conta do recado. Eu não posso dar muito spoiler, mas tem humanos biosintéticos, né, que fazem fotossíntese, tem pessoas que fazem. Tem duas histórias muito diferentes uma da outra que falam sobre humanos fotossintéticos. Tem uma história alternativa em que aparentemente não existem europeus, de repente a peste negra matou todo mundo, e a América foi descoberta pelos chineses, e a história se passa na Baía de Guanabara, colonizada por tupis, são tecnológicos, tem tecnologia mais ou menos semelhante à nossa, mas a égide, eles estão mais ou menos controlados culturalmente pelo Império Chinês, né? Você vê certos elementos de cultura chinesa na cultura deles, e a energia deles é totalmente limpa, porque eles têm para-raios gigantescos que eles captam relâmpagos atmosféricos para gerar energia para a sociedade deles, né? Tem uma história alternativa do Antônio Luiz, né, que é uma história alternativa naquela sequência dele dos outros 500, né, que é uma história alternativa que a tecnologia evoluiu mais rápido que a nossa. Mostra a inauguração do primeiro reator de fusão nuclear, mais ou menos na década de 30, no Brasil, mas sofre um atentado terrorista daquele pessoal do tipo dos futuristas da década de 20, entendeu? Que mais tarde geraram os fascistas italianos, etc. Aí aquele pessoal vem para o Brasil e faz tenta destruir o reator. Eu não vou dizer se consegue ou não também, não dá, pelo menos não dá um spoiler final, né? Então você organizou uma coletânea de contos, e aí um mexicano que descobriu, graças a Deus sempre tem alguém prestando atenção, né? E aí foi traduzido para... Não, ele descobriu que existia. Aqui o mundo, quando ele falou isso, é que aí o mundo todo ficou sabendo. Foi traduzido já para o inglês, tradução do Fábio Fernandes, publicado nos Estados Unidos, e depois foi traduzido para o italiano, tradutor de uma tradutora italiana, que me esqueci o nome dela agora. Até o exemplar estadunidense eu tenho ele aqui, mas o italiano não cheguei a comprar. E que nomes de autores você lembra, além do Antônio Luiz, desses 9 aí? Pode dizer todos. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Tem o Carlos Oates, Solent Green is People, uma ficção científica no ar, é uma trama policial futurista em que um detetive investiga o desaparecimento de uma anciã. Tem o Confronto dos Reinos, de um autor, Telmo Marçal, que foi o único autor português que participou da antologia Solarpunk, né? E que é a única narrativa que é classicamente uma distopia solarpunk, que aborda a hipótese do envolvimento de humanos fotossintéticos na prática de canibalismo. Tem um conto do Romeu Martins, e atenção, notícia urgente, que é um futuro próximo, né, um near future, com temática bastante atual, inclusive falando de indústria transgênica e armas biológicas. Essa história do Romeu Martins fez bastante sucesso lá fora, foi publicada acho, em outros idiomas também. Tem a que eu já comentei do Antônio Luiz, que era Uma Vez o Mundo, que é uma história alternativa ambientada no universo ficcional Outros 500, que terroristas de extrema-direita planejam sabotar a usina experimental de fusão de hidrogênio. Tem o conto do Gabriel Cantareira, chamado Fuga, que é um trailer de ficção científica em que a heroína empreende uma fuga para sabotar uma aristocracia tecnocrática paulistana, né? Tem um conto chamado Gary Johnson, de um autor gaúcho chamado Daniel Dutra, que é uma ficção científica com sabor de história alternativa, em que o inventor brasileiro Landel de Moura, que existiu de verdade, né, o padre Landel de Moura, extrai energia vital de seres humanos, né?
Tem a noveleta Xibalba Sonha com Ash, do André Soares Silva. É uma história alternativa com temática instigante e inovadora, ambientada numa linha histórica onde a civilização ocidental parece ausente, em que a trama se passa em plena Baía da Guanabara, em que ameríndios tecnologicamente avançados, mas dependentes da civilização chinesa, explora a energia dos relâmpagos atmosféricos. Né? Tem Sol no Coração, da Roberta Spindler, que é uma narrativa de ficção científica pungente e original, baseada na premissa de que os humanos do futuro se tornam fotossintéticos graças ao emprego de nanotecnologia. E tem a minha novela, Azul Cobalto e o Enigma, que é um presente alternativo com áreas futuristas, ambientado na linha histórica alternativa dos Três Brasis, em que a República de Palmares se transforma na maior potência da Terra. Nessa história, um operativo brasileiro, trajado com superarmadura, se transforma numa espécie de Homem de Ferro tupinica, defrontando-se com um misterioso agente secreto imortal a soldo de Palmares em vários pontos do sistema solar. Bom, essas são as narrativas da Solarpunk, antologia original, que foi lançada em e-book em 2012 e edição impressa em 2013. Né? Lançada nos Estados Unidos em 2018 e na Itália em 2021. Antes do manifesto... O manifesto foi de 2014. Do movimento, né, cultural. Você tá falando do Solarpunk, eu fiquei lembrando, você falou dos títulos, eu lembrei daquele filme, desses filmes da Marvel que saíram recentemente, do Pantera Negra, Wakanda, né, que é o... É totalmente... Solarpunk. Eu tava pensando nisso, você foi falando os títulos, eu fui falando nanotecnologia, não sei o quê, daí eu fui olhando. É bem isso, né, bem isso daí. E daí, assim, nesses universos, geralmente... As sociedades Solarpunk, elas ficam isoladas, por exemplo, que nem no Wakanda é uma sociedade isolada, assim, ou não? Depende daí do autor? Não. Todos os enredos de história alternativa, Solarpunk, o cenário de história alternativa que eu já vi, o meu, o do Antônio Luiz, o do André Soares Silva, o Solarpunk, independente se for ser inventado por uma nação ou por outra nação, os princípios e propósitos do Solarpunk, eles se expandem por boa parte da cultura humana. Entendi. Não é que todo mundo seja bonzinho, conflitos ainda existem, mas não tem destruição ambiental, não tem superpopulação, não tem miséria, não tem gente passando fome. Tem briga, porque nós somos humanos, nós não somos tão bonzinhos assim. Eu tinha perguntado se você se preocupa em desenvolver a parte dos personagens psicológicos. Olha, eu não gosto daquela postura maniqueísta, que é um super mocinho, que é todo bonzinho e super vilão. Eu acho que nenhum antagonista, nenhum vilão, ele é vilão do seu próprio ponto de vista. Então, quando eu vou contar a parte do antagonista, ele tem os seus princípios, ele tem os seus motivos, ele tem a sua filosofia. Ele não é, na cabeça dele ele não é vilão, na cabeça dele ele é um mocinho também. Então todas as minhas histórias, sendo de Solarpunk, não são de Solarpunk, não tem malzinho, não tem bonzinho não. Nesse ponto eu me alinho muito com a postura de um autor estadunidense que eu gosto muito, chamado David Brin, tá? Que escreveu muitas coisas legais. Ele fala, esse negócio de você escrever ponto de vista maniqueísta é uma saída muito fácil, entendeu? Que já está muito batido e ficou muito sem graça. Ninguém é mal sob a sua própria óptica. Todo mundo tem os seus princípios, tem as suas razões. E você conta a história. Uma história complexa, uma narrativa com vários pontos de vista. Do protagonista, vamos dizer assim, e do antagonista. Você tem que fazer o teu leitor simpatizar pelo menos um pouco com o protagonista, ele também tem suas razões. Uma coisa que o Martin faz melhor que ninguém no Canção de Gelo e Fogo, que todo mundo odeia o Jaime Lannister, o
cara filho da puta, o cara, porra, jogou um menino pequenininho lá de cima do negócio, ele matou o rei, ele jurou, defendeu o rei com a vida dele, matou o rei. Aí depois, quando a trama se desenrola, você vê por que ele fez as coisas, ele tinha os motivos dele. Ele não era um filho da puta, como a gente pensava no início. Então, eu acho que é isso. Eu gosto de dar profundidade para meus personagens, sobretudo os principais, sejam protagonistas ou antagonistas, para que as pessoas entendam o lado de um e o lado do outro. Ou seja, o mocinho, entre aspas, ele não é perfeito, ele tem as suas falhas de caráter, como todos nós temos. Ninguém é perfeito, até porque seria muito... Eu acho difícil até você empatizar uma pessoa que é tão perfeita, que nunca erra, tão superior, entendeu? Pô, mas o que você faz quando você tem dificuldade? Não sei, porque eu sou perfeito e nunca tenho essa dificuldade. Você lembra de ter lido algum livro que você sentiu isso, que o autor se identifica demais com o protagonista, e o protagonista fica muito bonzinho, muito certinho? Olha, se você fosse pensar, você parar para pensar, de repente todas as narrativas de space opera da década de 40, da década de 50. Ah, tá. Quase todas, né? Tem o herói que sempre salva a mocinha é uma idiota, tem um corpo estupendo, mas é completamente burra, completamente acéfala. O herói também não é muito inteligente, mas ele é muito corajoso e tem um bom coração. E tem o cientista louco, que é o vilão, e que é um cara completamente... Embora ele seja um gênio, ele só pensa em controlar o mundo, a galáxia, o universo, porque ele não tem coisa melhor para fazer. Pô, se você é um gênio, vai ser feliz, cara. Você vai encontrar o caminho da felicidade com muito mais facilidade porque você é mais inteligente. Mas não, quer dominar todo mundo. E fica uma coisa meio forçada. O mal é muito mal mesmo e o bom é muito... Até para você fazer com que o bonzinho caia em todas as armadilhas do malvado, menos na última armadilha, em que ele vai dar a volta por cima e vai salvar toda a galáxia ou todo o universo, você tem que criar uma série de situações em que o mocinho é idiota, porque ele só cai, ele está sempre fazendo besteira, ele está sempre caindo na armadilha do vilão, meu Deus, e não aprende nada. Só no final que ele aprende tudo e salva a situação. Mas é um tipo de narrativa muito formulário. Quando você é jovem, você é novinho, você pode até gostar, mas você vai ficando mais experiente como leitor, como consumidor de narrativa fantástica, ou como consumidor de narrativas mesmo, você fica um pouco de saco cheio com esses vilões super geniais e super malvados e com esses mocinhos super bonzinhos, mas super bobalhões também. E tem o seguinte, esse negócio de salvar a mocinha, porque a mocinha é descerebrada, faz a mocinha ser heroína, pô. Para com isso. Ela tem que ser afodada, ela tem que chegar dando porrada em todo mundo, e de repente ela salva o mocinho, salva o namorado dela. Sim, precisamos. Então, na realidade, quando a gente para pensar nisso, né, a gente vê que ainda existem fronteiras a se desbravar no ser humano, né? E eu vejo que uma das preocupações, por tudo que a gente está conversando aqui, do Solarpunk, e que acho que é uma das coisas que torna ele um gênero difícil de escrever, é porque ele tem que apontar saídas, algumas inéditas, outras não, né? Porque, por exemplo, quando você trabalha num futuro distópico, coisas do gênero, como você falou, você vai pegar uma ficção histórica, então o nazismo venceu, a gente tem referência, o Japão venceu, o Napoleão venceu, é muito fácil, de alguma forma, imaginar o que aconteceria se, porque a gente tem, de alguma forma, um background do que aconteceu que não foi, né? Então é relativamente fácil. Agora, quando você chega no Solarpunk, que nem você falou, a gente tem que ter uma proposta econômica diferente, uma economia cooperativa, né? Mas até aí, beleza, isso é uma linha de definição. Agora, e como que funciona isso na lógica entre planetas? Como que é um sistema, né, de cooperativa? Então eu vejo que os grandes desafios frente ao steampunk, ao solarpunk, desculpe, é justamente você ter respostas plausíveis, porque essa também é uma característica de toda a ficção científica, você ter aquilo que, e se, né, isso acontecesse?
Então, eu acho que a grande barreira é tentar trabalhar com algo novo e totalmente inédito, até porque até essa questão toda de já salvou, já não tem mais crise de matriz energética, já tem, mas como é que se resolveu? Aonde que se resolveu? E aí fica muito difícil de escrever, não fica? Olha, fica e não fica, depende basicamente do tipo de história que você quiser contar. Se você quiser contar uma história e que essa sociedade que é quase perfeita, mas surge uma crise pontual e você se centrar nessa crise pontual, que é o que Antônio Dias faz, a sociedade é muito mais utópica que a nossa, existe abundância de energia barata, vai ficar mais barata ainda porque criaram a fusão nuclear, mas tem um grupo terrorista de extrema-direita que é contrário a isso, porque quer que uma elite predomine, não quer que tenha tudo para todos. Então, vão atacar e vão tentar destruir o reator de fusão. Aí você conseguiu criar um dilema numa coisa pontual. Né? Agora, você pode fazer uma outra coisa, você pode criar um cenário gigantesco, cósmico, muitos sistemas estelares habitados, e que parte dessa civilização é a federação, como se fosse a federação, que tudo ali é utópico, é solarpunk, mas as outras partes não são assim. Então há conflito entre a parte mais civilizada, que até quer distribuir a utopia universalmente, e aquela parte que está lutando contra isso por um motivo ou por outro. Até às vezes os motivos são válidos também, pelo menos do ponto de vista deles. A gente vê isso no Star Trek, a gente vê isso numa série de livros de um autor britânico, Ian Banks, que é o Universo da Cultura, que é uma espécie de uma federação em que os caras, a humanidade está dentro dessa federação, que a coisa funciona. Aí você pergunta, como funciona? Funciona porque é mediada por superconsciências artificiais. Mas essas superconsciências, elas não são malévolas, elas foram programadas desde o início para nos encarar como aqueles pais que no início eram superiores, mas depois os pais ficaram velhinhos, caidinhos e têm que ser cuidados pelos filhos. Então, elas cuidam da gente, elas não deixam a gente fazer besteiras grandes, mas as besteiras pequenininhas eles deixam. E então, um ambiente que tem a cultura é uma utopia. Mas, então, o que o autor faz? Para ter conflito, ele bota o entrechoque entre a cultura e as outras formas de civilização que existem na galáxia. Que é um pouco o que o Ronenberg propôs no Star Trek. Né? Uma pessoa que está fazendo isso muito, muito mais recentemente é uma autora americana chamada Martha Wells, que até uns anos atrás ela já escrevia alta fantasia, mas ela começou a escrever uma ficção científica que fez muito sucesso e que inclusive já virou série de streaming na época, acho que na época. Motherbot Diaries, Os Diários do Robô Assassino, em que são narrativas contadas do ponto de vista de um robô que é treinado para ser robô de segurança. E a série está fantástica. Então, você já viu, já está vendo. A série está... Até preciso escrever um post qualquer dia no Instagram, no Facebook, comparando a série com as narrativas literárias dela, entendeu? Que não são totalmente fiéis, mas são bastante fiéis, né? A maior crítica que eu faço é que na série streaming, aquela sociedade, que é uma sociedade utópica, né, que a sociedade utópica se dispõe contra aquela cultura corporativa, meritocrática, meio raça ruim que tem ali, que parece dominar a tal da corporação, né, não sei o quê. Aqueles caras da sociedade utópica, na série de streaming, estão muito bobalhões. Estão muito bobalhões, são muito ingênuos. Eles não são tão bobinhos assim as primeiras narrativas da Martha Wells não são romances, são novelas, são histórias de umas 100 páginas, 80 páginas, 120 páginas. Aí depois que ela publicou um romance, mas já são umas 7 ou 8, eu já li todas menos a última. Dessas 7 ou 8, só um é romance, os outros são narrativas mais curtas. Qual que é o nome da série? Motherbot Diaries, Diários do Robô Assassino. Inclusive, antes de sair, ele estava perguntando como é que isso vai ser traduzido em português. Antes da Morro Branco começar a publicar. Não sei se foi Morro Branco ou foi a Aleph. Acho que é Morro Branco que está publicando.
Bom, eu vou começar a criar condições para a gente terminar. Ah, viu, Marcela? Não queria não. Eu queria perguntar para ele algumas coisas. Nós estamos preparando. Se vocês me deixarem falar sobre o Solarpunk, a gente vai até amanhã aqui. Então, mas aos pouquinhos, vamos preparando. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Mediador. Né? Como é que foi o teu despertar? Porque você citou Perry Rhodan, né? Que já é fantástico, né? Mas como que foi a sua aurora na ficção científica? Eu, por exemplo, eu participava de um grupo de escritores lá em Curitiba. Eu tive o prazer de conhecer o André Carneiro. Né? Você é daquele grupo do André Carneiro? Sensacional. Sim, eu sou daquele grupo do André Carneiro, né? Ele era fabuloso, pessoa assim super generosa, carinhosa. Esse é muito André Carneiro. Eu tive o grande prazer de publicar ele numa antologia de literatura erótica fantástica. Eu fiz questão que o André Carneiro abrisse a antologia, entendeu? O meu nome é Gorro, uma narrativa que você deve conhecer. Do Burilo. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, o título da sua coletânea Solarpunk? Vamos lá. Eu sempre me esqueço, tenho que ler aqui. Histórias fabulosas, alguma coisa? Não. Solarpunk, histórias ecológicas fantásticas em um mundo sustentável. Tá? Porque o subtítulo sempre quem dá é o editor, não é o antologista. Ah, sim, é verdade. Nós somos um mundinho, né, da ficção científica, um nichozinho, a gente acaba se reconhecendo. Tem um ex-namorado meu aí nessa coletânea, né? Qual? Quem é? O Romeu. O Romeu Martins. Eu me lembro quando vocês estavam namorando. Tem uma conversa, o Steampunk, que lá em São Paulo, 2010, 2008, que vocês estavam namorando. Me lembro disso. Vocês falaram para mim que estavam namorando. A pandemia deu acho que tirou um pouco o ritmo, né, dos eventos, talvez, né? Não sei, a gente se encontrava bastante eventos. Mas a Aurora do Gerson, eu sei essa história, do Gersinho criança, como se interessou pela ficção científica. Pode contar a sua história. Posso contar? Bom, olha só. Eu comecei a gostar de ficção científica, ler ficção científica, sem saber que era ficção científica. Quem? Jules Verne e H. Eu li esses caras quando eu era novo, mas eu não sabia que era ficção científica. Quando eu tinha uns 13 anos, eu pensei que eu posso gostar de outros livros que não são desses caras. Eu já tinha lido tudo de H.G. Wells e tudo do Jules Verne, que era ficção científica. Aí eu estava começando a andar sozinho, naquele tempo uma criança de 12 anos podia sair sozinho nas ruas do Rio de Janeiro, que é tranquilo, né? Eu comecei a voltar sozinho do colégio para casa e passei por uma editora. Olha só, eu quero ler uns livros que são parecidos com a H.G. Wells e Júlio Verne. Cara, ficção científica. Tá. Naquele tempo eu já via Jornada nas Estrelas. Quando passou a Jornada nas Estrelas, a série clássica, meus pais achavam que se eu visse, eu ia ficar muito impressionado. Eu era muito pequeno, eu tinha 6, 7 anos. Então, os primeiros episódios, passava 10 horas da noite, horário nobre. Acho que na TV Celso, na TV Tupi, não era na Globo, não. Globo, acho que na Globo mal existia. Aí, meus pais não me deixavam ver, eu me escondia atrás do sofá e ficava ouvindo, eu não via, mas ouvia. Mas não entendia muito bem, porque eu estava ouvindo, mas não estava vendo. Aí um dia meus pais descobriram que eu estava ouvindo, já estava no 3º, 4º episódio, ficaram meio putos comigo, mas me deixaram assistir. Me botaram para frente do sofá, ficava atrás do sofá. Aí eu comecei, mas aí quando eu comecei a comprar meus livros, comecei a comprar meus Clark, meus Asimovs, meus Bradbury, meus Paul Anderson, aí comecei a ler os livros e gostava muito das aventuras que eu estava lendo, mas de vez em quando eu ficava meio pau da vida com o final. Pô, esse final não foi muito bom, esse final eu gostaria desse final diferente. Aí na época eu tinha ganho uma máquina de escrever, aí eu escrevi um finalzinho, umas 2, 3 laudas do final para fazer um final alternativo, que me agradasse mais, né? E aí foi a minha primeira vez que comecei a escrever algo que parecia ficção científica. Não era uma narrativa minha, era uma narrativa de um autor já consagrado, mas que eu estava dando um outro final. Aí um dia eu falei para pensar, estou escrevendo aqui, reescrevendo a história dos outros, por que eu não escrevo uma minha? Aí comecei a escrever as minhas historinhas, meus continhos, horríveis, joguei tudo fora, mas foi um princípio. Né? E você conheceu... Então, deixa eu te perguntar, essa é uma curiosidade minha. Você chegou a conhecer o Jorge Luiz Calife, ou conhece? Conheci.
Já fui antologista, publiquei ele em antologias que eu publiquei. Já participei de convenções junto com ele, mesa redonda, assim, eu sentado do lado dele. Ele é o Calife meio sênior, né? Calife já deve estar com seus 75 anos, 175, 80 anos, mas está bem ainda, está lúcido. Pelo menos a última vez que eu conversei com ele, há uns 2, 3 anos atrás. Olha só, que mundo pequeno, hein? Não, a comunidade de ficção científica e literatura fantástica brasileira, até uns 10 anos atrás, até o boom das mídias sociais, era um grupo pequeno, um grupo de 100, 150 pessoas, cuja maioria se conhecia pessoalmente. Até porque tinham convenções em São Paulo, tinham convenções em Porto Alegre, as pessoas normalmente iam se conhecendo, trocando figurinhas. E a gente se conhecia também. Facebook já tem muito tempo, a gente conhecia pelo Facebook. Orkut, né? Eu conheci pelo Orkut. Pelo Orkut. Pessoal. E você chegou a escrever naquela Isaac Asimov Magazine, final dos anos 80? Sim, publiquei 2 noveletas na Isaac Asimov Magazine. Aliás, tenho a honra de ter sido o único autor brasileiro a publicar mais de uma história. Publiquei 2 antes da Asimov acabar. E foi fantástica essa publicação enquanto durou, né? Sim. Porque ela ajudou a disseminar no Brasil para um público que praticamente não existia, né? Sim. A primeira tiragem da Asimov, a Asimov número 1, foram postos em circulação 23 mil exemplares, venderam 18 mil exemplares. Você imagina 18 mil exemplares de ficção científica, com o melhor da ficção científica estadunidense daquela época, que é uma época atual, estava traduzindo os volumes mais atuais, em plena década de 80, né? Final da década de 80 e início da década de 90. Bom, publiquei na Isaac Asimov Magazine um conto de ficção científica hard, de futuro remoto, chamado Alienígenas Mitológicos, sobre os centauros, que os centauros, na verdade, seriam alienígenas. E publiquei... O pior que acho que eu li, agora você falando dos centauros, acho que eu li isso aí, hein? E publiquei A Ética da Traição, que é uma história alternativa em que o Brasil perde a Guerra do Paraguai, mas os militares brasileiros querem inventar uma máquina do tempo para voltar ao passado e para fazer o Brasil vencer a Guerra do Paraguai. Mas aí o cientista-chefe olha para o nosso Brasil cheio de miséria, cheio de desigualdade, gente de favela, gente passando fome, e isso não pode acontecer. Eles não podem querer transformar o nosso mundo, o mundo deles, né, no nosso mundo. Olhar para o nosso mundo e ver, isso é um mundo de pesadelo. A gente não pode virar isso aí. Essa foi a ética da traição, que se torna um traidor da pátria por um motivo, ao meu ver, bastante ético. Muito legal, muito legal. Olha que interessante. A gente vai puxando coisa aí de um passado não tão remoto, né? Bom, para a geração atual da ficção científica, eles me chamam de um dinossauro. Mas os dinossauros sobreviveram muito tempo, né? Então eu estou sobrevivendo. Eu, Calife, o Carlos Orsi, que eu citei, o Causo, o André Carneiro, até 10, 15 anos atrás estava vivo escrevendo, entendeu? André Carneiro, o André Carneiro morreu, acho que em 2014, né? Por aí. André Carneiro, o último e-mail que ele trocou comigo, ele... Gerson, quando é que você vai organizar outra trilogia erótica para publicarmos juntos novas putarias, entendeu? Mano. Muito bom, muito legal. Eu chamava que o cara na ficção científica estadunidense, portanto mundial, que mais se caracterizou por uma pegada erótica muito potente era o Philip José Farmer. Chamava o André Carneiro o Philip José Farmer brasileiro. Muito bom, tinha essa pegada, entendeu? Tanto na ficção científica, tanto na ficção curta quanto no romance. Né? Quem fala muito do Philip José Farmer é o Otávio Aragão. Sim, ele adora. Que é da minha geração, mais ou menos, que escreveu História Alternativa, né? Não. O Otávio Aragão, ele se especializou mais em ficção alternativa. Que é aquilo que o ponto de divergência da história alternativa, que é colocado na história, por exemplo, o que aconteceria com o mundo atual se o Brasil tivesse perdido a guerra no Paraguai? A ficção alternativa pega uma narrativa clássica da ficção, Drácula, de Bram Stoker. Pergunta aí, o que aconteceria se o Drácula tivesse prevalecido sobre aquela gangue
do Van Helsing e do Jonathan Harker que estavam perseguindo ele. Como seria? Aí o Ken Newman escreveu o Ano Drácula. Isso é ficção alternativa, porque o ponto de divergência não está na história, está numa narrativa ficcional que é tão conhecida, todo mundo conhece, que todo mundo sabe como foi, você pode criar uma alternativa. Dentro da Star Trek, nós vimos ficção alternativa no Império Solar, no Mirror Mirror, naquelas narrativas derivadas do Mirror Mirror, né? Que não tem a Federação, mas tem o Império Solar que mete o pau nos Klingons, mete o pau nos Romulanos, mas eles são mais cruéis, mais ditatoriais que os próprios Klingons do Romulano. Bom demais. Isso é a ficção alternativa, que é onde Otávio Aragão milita. Eu vou mandar para Lud a capa, vê se é essa capa que tem o teu número. Deixa eu mandar aqui para a Lud. Que autores mais famosos publicaram nessa revista? Asimov? Calife, André Carneiro, eu, Causo, o Roberto Schima, que naquela época estava muito em evidência, Carlos André Mores, José Carlos Neves. Pô, tem mais gente, eu não vou lembrar. Braulio Tavares publicou muita não ficção, muitos artigos. Fábio Fernandes publicou muitos artigos e muitas traduções. Silvio Gonçalves tinha uma coluna fixa sobre cinema de ficção científica, entendeu? Olha, a partir do número 15 até o número 25, ou seja, 11 números, sempre foi publicado um autor nacional. A partir do número 18 ou 19, eram sempre publicados 2 autores nacionais. Então foi publicado ao todo uns 20 autores, pelo menos. 20 não sei, mas mais de 15 autores de ficção científica, da Isaac Asimov. A Finícia Fidel, esposa do Causo, foi publicada. Eu não vou lembrar todos agora, mas eu posso passar uma lista para vocês. Está demorando para abrir meu WhatsApp por algum motivo. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a imagem. Que eu acho que é essa que tem o teu conto do Centauro por um motivo óbvio. Peraí. A capa é a que tem o cair da noite, não é? É essa mesmo. Essa capa aí. Essa foi minha estreia literária em português. Legal. Isso aí. Olha que legal. O primeiro contato da humanidade com alienígena na Grécia pré-clássica, né? E que deu origem ao rapto da princesa lá que foi raptada por um centauro. Muito bom. Olha, é muito interessante e principalmente o que eu acho mais legal é assim, você é uma pessoa, eu acho que você, pela tua biografia, é 60, né? Você tem 10 anos a mais que eu. Eu tenho 65. Isso, estou com 55. Né? Segundo o Marcelo, a gente já é Matusalém. Mas... Você pode ser Matusalém, eu já estou sendo classificado como dinossauro. Né? Mas é fantástico, porque é muito interessante você perceber que a ficção científica ela é um bicho que morde você e não te larga mais. Uma vez que você é abduzido por ela vira um vício, não é não? Olha, eu não diria um vício, porque é uma das coisas mais legais da minha vida, então é um grande prazer. Agora, a ficção científica ao mesmo tempo o meu maior hobby, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, eu escrevo, eu leio, eu assisto, eu falo, eu discuto, bato papo sobre isso, entendeu? Gosto muito de falar. Eu estou aqui falando com vocês porque vocês também gostam dessas mesmas coisas, mas é o tipo da coisa que eu não posso conversar no cotidiano com todas as pessoas, porque é ainda uma questão de nicho, como a Lud falou, entendeu? Não é todo mundo que gosta. Então, quando a gente encontra uma pessoa que gosta, a gente fica super entusiasmado e fala. Né? Então, por isso que a gente, quando se encontrava nesses congressos, que a Lud também falou no passado, era uma maravilha, que aí você sentia assim, espécime ameaçado de extinção e contra nicho ecológico. Contra o nicho ecológico, todo mundo é feito você, tudo. Ali você não gosta de ficção científica, né? Pior, né?
Não, é fantástico. E ela também, e a ficção para você também se tornou uma fonte de renda de alguma forma? Sim. Você como autor? Sim. Eu como autor, mas onde eu ganhei mais dinheiro com ficção científica foi como consultor. Entre 2004 e 2010, eu fui consultor de uma empresa que tentou lançar um jogo, um social game, que eles chamam, né? Um jogo para você jogar na internet. Você jogava contra personagens que são pequenas inteligências artificiais, mas você jogava, sobretudo, contra outros jogadores, um jogo chamado Taekwondo, e não decolou. Mas eu trabalhei como 6 anos como consultor, ganhava um fixo mensal, então não era nenhuma fortuna, mas multiplicado isso por 13 meses, multiplicado por 6 anos, foi uma graninha legal. Como autor, eu ganhei, por incrível que, como as editoras brasileiras raramente pagam seus autores, eu ganhei muito mais, eu publiquei muito mais no Brasil do que lá fora. Mas eu ganhei muito mais dinheiro lá fora do que aqui, porque todo mundo, quando se publica lá fora, te paga, né? Eles têm um bom hábito de pagar os seus autores. Coisa que não acontece no Brasil. Eu já publiquei 2 livros que não tem nada a ver com ficção científica no Brasil. Ganhei mais dinheiro com eles, um sobre vinho e outro sobre história alternativa, mas não ficção, explicando o que é história alternativa. Já ganhei muito mais dinheiro com esses 2 únicos livros do que com os 20 e poucos que eu publiquei de ficção científica. Quando eu publiquei na Isaac Asimov, a editora Record me pagou. Era brasileira, mas me pagou. Agora, tenho ganhado muito dinheiro, ganhando muito dinheiro, ganhando um dinheirinho com ficção científica, com autopublicação na Amazon. Publicação de e-books. Paga bem? Não. Você vende muito? Não, eu vendo pouco. Mas acontece que eu já tenho 30 publicações dentro da Amazon. Então, eu vendo pouco, mas eu vendo multiplicado por 30. Né? E o seguinte, do preço de capa, como e-book, eu não estou dividindo com nenhuma editora, do preço de capa eu ganho 70%. Então, se eu crio esse romance aqui, que eu imprimi em papel, o Solaris, o Palmares Solariana, ele vende legal em e-book e ele está sendo vendido por uns 12 ou 13 reais. Desses 12 ou 13 reais, eu ganho quase 10. Para cada exemplar, vende em e-book. Então, é um pouco. No mês que eu vendo mal, que eu vendo muito mal, eu faturo uns 300, 400 reais. Por mês que eu vendo bem, eu faturo uns 700, 800 mil reais. Não é nenhuma fortuna, mas já dá para comprar o meu vinho, que aí sim o meu vício. E também faz bem ao ego, né? Estou vendendo um pouquinho. E também tem o seguinte, você pode publicar, e pode até ter uma tiragem boa, mas as editoras de ficção científica, as editoras de literatura, não vão te pagar. Então, você conhece o Clube de Autores? Clube de autores? É. Eu conheço o Clube de Leitores de Ficção Científica. Não, tem um site chamado Clube de Autores. Eu publico por eles. A minha área é mais a área esotérica. Aqui são alguns dos meus. Né? Não, esse aqui não é meu, é de um amigo. Mas como é que eu escrevo? O site é clubedeautores.com.br. E aí, o que é interessante deles? Porque a Amazon também tem uma pegadinha, né? Mas o Clube de Autores, eles fazem a versão e-book, a versão impressa, e você diz quanto você quer ganhar. Então, você diz, olha, por livro eu quero R$11, por exemplo. E daí esse preço vai embutido no custo deles. Sim. Então, tira tudo que tem deles, R$11 é teu garantido. Todo mês você estipula o mínimo para eles te pagarem. Né? E eles publicam em vários sites, Amazon, Hulu, Magazine Luiza, Google Books, e inclusive lá fora. Sim. Então, por exemplo, eu tenho meu fandom lá fora e que tem gente na Áustria, na Inglaterra, no Canadá e que consegue ler meu livro físico porque eles têm parcerias hoje no mundo inteiro. É um site bem interessante, viu? Para você não ficar preso só na Amazon, vale a pena. E como você falou, acaba sendo uma renda passiva, né? Sim. Eu comecei a publiquei já uma coletânea minha, publiquei na Wiclap. Mas não tive nem tempo de ver como foi o retorno, porque é uma coisa muito recente, entendeu? É tipo o Wiclap, mas eu acho ele mais abrangente em termos de alcance do que o próprio Wiclap.
vale a pena dar uma olhadinha, viu? É o seguinte, as ferramentas dele, porque você chega lá com o teu livro, você vai ter que montar capa, etc. As ferramentas dele são amigáveis? São. Eu já mando tudo pronto. Eu gosto de ter... Eu sou meio centralizador nisso. Então, eu gosto de... Eu mando o PDF pronto. Uhum. Mas e a capa? Também eu faço arte, tudo. Inclusive, eu tenho amigos que são designer, tal. Então, eu sempre peço uma capa para uma capa para outro. Pago, obviamente, né? Porque a gente não pode cair no mesmo pecado da editora, né? Que se eu não pagar, meu amigo, quem é que vai pagar? O inimigo? Pois é. Né? O inimigo é que não vai pagar, né? E então, assim, e daí vai vendendo, né? Por exemplo, quer ver? Ó, essa capa aqui é um amigo que fez, né? Essa aqui já fui eu mesmo que fiz, né? E vão saindo, né? O material vai acontecendo. Ó, esse aqui é outro amigo, né? Então eles vão, a gente vai fazendo parceria. Vale a pena, sabe? Aí eu mando pronto e ele monta. Ele tem aquilo lá, manda o miolo, manda a capa da frente, a capa traseira, né? E o acabamento é bom, viu? Sim. Você pode escolher vários tipos de miolo. Ah, eu quero papel pólen, quero papel linha d'água e por aí afora. Vou dar uma pesquisada, vou dar uma tentada lá, sim. É físico e e-book também? Porque a Amazon, ela faz físico também, mas ela não tem impressora no Brasil. Então, ela imprime o livro nos Estados Unidos e o livro custa assim uns $7-8 e para você trazer para o Brasil custa mais $7-8. Então, fica proibitivo porque só pelo transporte do livro. Se a Amazon tivesse... A Amazon tem 13 países que faz livros. O Brasil é um deles. Mas desses 13, só 7 ou 8 imprimem. E o Brasil não é um deles. Isso. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar. Eles traduzem, Goya? Não. Eles publicam em português. Não, o clube também não. Né? Por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho seu para traduzir meus livros para o exterior, eu que pagaria você. Né? Que aí seria a opção. Ó, esse aqui é um caso que é impressão da Amazon. Esse é um texto, tem um texto meu que foi publicado lá na Europa e é o típico caso que ele falou. A Amazon faz o físico, só que se eu compro no Brasil, eu importo o livro porque não tem prestador de serviço aqui. Esse aqui e esse aqui, ó, são o mesmo caso. Você comprando para você mesmo, como autor, para botar no estante, não tem problema nenhum, porque você quer mostrar seus livros. Você comprar um para dar de presente é legal também, porque o teu amigo, se quiser ter um livro teu, você vai dar de presente, ele vai poder botar na estante, vai poder pedir autógrafo, também legal. Agora, você comprar um monte para vender, mesmo com desconto de 40% que eles te dão como autor, você pode comprar o livro com 40% de desconto, ainda fica pesado, porque o desconto do preço para autor não incide também no transporte, né? Isso. Assim, uma outra coisa, já que estamos falando de Solarpunk aqui, fazer um merchan para o clube de autores, é que eles trabalham com papel de reflorestamento, então já é uma atitude Solarpunk. Muito bacana, já é uma atitude bastante Solarpunk, sim. Muito bom. Eu vou correr atrás desses caras. Boa dica, muito obrigado. Isso aí. E aí, galera, temos um episódio? Temos, muito bom. Adorei te rever, Gerson. Obrigada pela sua contribuição para iluminar a nossa... Obrigado e esse convite. Me permitiu falar sobre a coisa que eu mais gosto. Fazer 2 novos amigos também gosto. Bom demais. Muito obrigado, prazer, Gerson, te conhecer e saber um pouco mais sobre Solarpunk também, fiquei mal curioso. O Gerson tá naquela coletânea que eu falei que tem um conto meu, né? Legal. Dos 39 anos do CLFC. Sim. Que massa. Falando nisso, você ficou de mandar o link pra gente. Eu fiquei? Eu tô te cobrando agora na gravação do episódio. Sim, obrigada por me lembrar. Que é do Clube de Leitores de Ficção Científica, né? E uma hora eu quero que o Gerson pegue uma câmera melhor ou mande foto da estante dele, que por enquanto eu só achei um livro que eu tenho
que é o dicionário de símbolos ali da José Olímpio, que está atrás de você. Eu vou ligar a luz para ficar mais... Não consigo ver nada. Olha lá, ó. Aí, ó. Ó, do lado da mão esquerda dele, ao lado do volume azul, está o dicionário de símbolos. Aí, do lado do quadro, mais para a direita agora, do lado daquele azul ali, tem um azul royal, isso é o dicionário de símbolos, ó, do lado dele, não é? Não. Esse aí que você está com a mão em cima, não, que você está com a mão em cima, amarelinho, creminho, do lado do azul royal, não. Aí, passou, do lado desse, esse aí. Não, Dicionário Universal de Citações. Ah, olha lá, quase, era um dicionário. Nossa, mas é muito longe. Ó, isso aqui tudo são ferramentas. Eu achei que era esse aqui, ó. Esse eu também tenho, mas não tá. Não sei onde está agora. Aí, ó. É que tem mais pra cá que você não... Muito bom, muito bom. Esse tem no meu consultório. É da minha tia, não é mesmo? Não, é muito bom, é muito bom. Achei outro aqui, mas que também não é. Eu tenho esse aí, mas não estou achando agora. Ah, que legal. Muito Mas lindo. prazer em conhecê-lo, Gerson Ludi. Sim, que bom, né? Sigam-se no Instagram, né? Pelo menos para não ficar totalmente... Já estou seguindo lá. Para a gente não ficar tão isolado, né? Nos nossos gostos, que a gente fica isolado em geral, né? Sim. Mas é isso aí, galera. Um abraço. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse bate-papo sensacional.